As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto maior, quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, há muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Outro dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela foi totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem, por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazer as escolhas da vida.
A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. E é por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso, o que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena, a gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado, não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente. Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais.
Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina
que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo. Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim. E que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrado. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito, eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido
movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele, ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que é. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas, que dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele e em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não.
O amor conjugal, ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento, a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo, mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem.